Bom, pessoal, começando essa aula aqui com uma reflexão, nosso pensamento do momento, né? Se você pensa que é muito pequeno para fazer a diferença, tente dormir em um quarto fechado com um mosquito. Esse aqui é um provérbio africano, tá bom, pessoal? É só para a gente poder refletir, né, sobre a diferença que a gente pode fazer, né? Então é aquela coisa, né, do grande poder que nós temos mesmo de transformar as coisas, né? De amar e mudar as coisas, como diria Belchior, não é isso? Né? E o grande poder da vontade humana, né? Como diria um grande filósofo e líder mundial dos povos, né? O grande poder que tem a vontade humana, tá bom? Então esse é um pensamento africano, né? Um provérbio africano que eu deixo para vocês, e junto com uma imagem que também é um outro pensamento do momento, né? Eu acho essa imagem aqui genial, é o símbolo do Ubuntu, né? Inclusive aquele sistema operacional de software livre, né? E aqui fala, né? Eu sou porque nós somos, né? Então aquela coisa, né? Da individualidade no coletivo. Individualidade é diferente de individualismo. Isso é uma coisa importante também que a gente deve refletir. Cada um de nós somos um ser distinto, né? Então nós temos a nossa individualidade, mas nós temos que lembrar o quê? Que sem a coletividade nós não somos nada. Então isso aqui eu acho genial, tá? Então fica essa reflexão para a nossa aula de hoje. Valeu? Muito bem, pessoal. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para todos. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e nós vamos aqui para mais uma aula nossa de Física Geral 1, né? Hoje falando um pouquinho sobre movimento em uma dimensão, tá certo? Muito bem. Pessoal, o objetivo nosso aqui é entender o movimento, tá, dos corpos. E entender o movimento é uma das metas das leis da física, né? A cinemática que nós vamos ver, que é especificamente esse tema que nós vamos abordar nessa aula de hoje, né? Descobrir quais são as leis que regem o movimento dos corpos é um dos objetivos da física. A mecânica, então, né, que é essa matéria toda de Física Geral 1, ela estuda o movimento e as causas desse movimento, e a mecânica é dividida em cinemática, né, que é justamente o estudo dos movimentos, sem se preocupar com as causas desses movimentos, e a dinâmica, né, em que se estuda as causas do movimento. Na cinemática nós vamos estudar deslocamento, velocidade, aceleração, né, posição, e na dinâmica nós vamos estudar o que causa o movimento, né? O conceito principal vai ser o conceito de força, tá bom? Bom, quando a gente fala aqui em uma dimensão, nós estamos falando, né, de um movimento numa reta, né? Essa vai ser a trajetória que a gente vai estar estudando primeiramente. Depois nós vamos estudar o movimento bidimensional em duas dimensões, né, quando o corpo descreve um movimento num plano, tá certo? Né? Mas aqui então nós vamos nos ater ao movimento em uma dimensão. Tá? E aí o que acontece aqui? Né? Em uma dimensão, o que eu tenho? Né? A gente tem que na cinemática os conceitos de tempo e posição, eles são conceitos primitivos. Né? Um objeto ele é localizado pela posição dele ao longo de um eixo orientado, sendo que esse eixo orientado nós vamos ver que é a trajetória. E em relação a um ponto de referência, né? Que é normalmente a origem, né, dessa trajetória, dessa reta orientada, tá bom? Muito bem. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui, né, essa reta orientada, a gente vê aqui, por exemplo, o X, né, dizendo que apontando para a direita, né, então esse é o sentido dessa reta orientada, dessa seta. Então a gente nota o quê? Que à medida que você tem posições à direita, né, vai aumentando, né? Então ó, aqui o corpo, por exemplo, ele sai de x1, vai para x2, x3, x4, x5, x6 e depois ele retorna a x7, tá? E essas posições que ele ocupa essas posições no decorrer do tempo, o tempo t1, o tempo t2, o tempo t3, o tempo t4, o tempo t5, o tempo t6, tá bom? E olha bem aqui, ó, nessa reta orientada, essa posição aqui, x igual a zero, ela corresponde à origem das posições. É um ponto de referência que a gente chama como sendo a origem, x igual a zero, tá? Ou x0 igual a zero. Muito bem. O movimento de um objeto
consiste na mudança da sua posição com o decorrer do tempo, né? Então, quando o corpo varia a sua posição no decorrer do tempo, a gente diz que ele está em movimento, tá bom? E esse movimento, né, ele está relacionado justamente com a chamada relatividade. O movimento ele é relativo. Por quê? Porque ele vai depender de um referencial. O referencial ele é determinado por onde o observador está. O ponto de vista do observador para poder analisar um determinado movimento. Tá? Então, o observador, né, dependendo de onde que ele está, ele vai adotar um referencial diferente para analisar um movimento. Então, o movimento depende dessa relatividade. Tá? Certo? A trajetória, o que que é? É o lugar geométrico dos pontos do espaço ocupados pelo objeto durante o seu movimento. Então a trajetória é a ligação das sucessivas posições que o corpo ocupa durante o seu movimento. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho então agora, né, de deslocamento e também de velocidade média, mas no primeiro momento sobre deslocamento. O deslocamento em uma dimensão, né, de um corpo em um determinado intervalo de tempo, tá? E aí o intervalo de tempo, tá vendo aqui, ó, é T2 menos T1, a variação do tempo final menos tempo inicial. O que é o deslocamento desse corpo nesse intervalo de tempo? É a diferença entre a posição final desse corpo, x2, no instante T2, ou seja, a posição que ele ocupa no instante T2, naquela trajetória orientada, e a posição que ele ocupa, x1, no instante T1. Tá bom? Então, quando eu pego aqui, né, essa diferença de posição, a posição final x2 menos a posição inicial x1, eu tenho, na verdade, o deslocamento unidimensional, o deslocamento do corpo em uma dimensão. Tá bom? A velocidade média do corpo é definida como sendo quem? Vm é a posição final menos a posição inicial, que é quem? O ΔX, o deslocamento, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, ΔT. Então essa é a definição de velocidade média. Velocidade média é a média das velocidades. Na velocidade média, o que eu preciso para definir? Eu preciso de saber a posição final do corpo e a posição inicial. A diferença entre a posição final e a posição inicial me dá o deslocamento, né? O deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, o tempo que ele gastou para sair de x1 e chegar a x2, me dá a velocidade média. Como é que eu meço a velocidade média? Qual que é a unidade de medida dessa grandeza física? É metro por segundo. Se eu estou dividindo deslocamento por tempo, o deslocamento no sistema internacional é dado em metro e o tempo em segundos. Outra unidade muito comum também para medir velocidade média é quilômetro por hora, tá? Beleza? Mas metro por segundo é a unidade padrão no sistema internacional. Muito bem. Se o deslocamento do corpo ele é positivo, o que vai acontecer com a velocidade média dela, desse corpo, dessa partícula desse corpo? Também vai ser positivo, tá? Então, por exemplo, né, dentro daquela trajetória orientada, a gente teria que o corpo se movimentava no sentido da seta, ou seja, para a direita, né? Então, com um aumento constante da posição, ou seja, x2 maior que x1. Então, sempre aumentando a posição dele em relação à trajetória, tá? Esse movimento aqui é também chamado de movimento progressivo, tá bom, pessoal? Também chamado de movimento progressivo. E se o deslocamento for negativo, ou seja, se o corpo se desloca no sentido contrário da orientação da trajetória, a gente diz o quê? Que o deslocamento dele é negativo, consequentemente, né, ΔX sendo negativo, a velocidade média dele vai ser negativa. É um movimento para a esquerda, né, ou no sentido decrescente, tá certo? E esse movimento, né, no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória é chamado de movimento retrógrado, tá? Nós vamos falar depois um pouquinho mais sobre isso. Bom, pessoal, então vamos ver esse exemplo aqui, né? Uma possível representação daquele movimento, que é o movimento, qual movimento? É o movimento daquela partícula, né, que sai de x0, no tempo t igual a 0, passa por x1, x2, x3, x4, x5, x6 e x7, né? E no x7 ele volta, né? Ele faz um movimento de vai e volta, né? Esse movimento representado aqui, ó, tá? Então vamos ver aqui, esse movimento aqui, nós vamos ver como é que a gente poderia representar esse movimento num gráfico posição em função do tempo, tá? Então é isso que nós vamos ver agora, tá bom? Então vamos lá, olha só.
Esse seria o gráfico, posição em função do tempo, para aquele movimento retilíneo daquela partícula, tá bom? Então notem bem, aqui no tempo t igual a zero, aqui, ele está na posição, né, ó, aqui, ó, na posição x1, né, e aí, aqui, ó, perdão, na posição 0, né, que ele vai, da posição aqui x1, que vai estar igual. Então vamos lá, aí vai começar, né, no tempo t1, ele vai estar, né, ele vai ficar parado, né, no instante t igual a 0 até t1, em t1 ele vai começar a se movimentar, tá bom? Então, ó, de t1 até t2, olha só, né, decorreu-se um intervalo de tempo t2 menos t1, e ele saiu dessa posição aqui, x1, e foi até essa posição aqui, ó, x2. De t2 até t3, o intervalo de tempo foi t3 menos t2. Ele saiu da posição x2 e chegou na posição x3. Tá? De t3 até t4, um outro intervalo de tempo, ele saiu daqui e chegou aonde? Nessa posição aqui, ó, x4. Tá? Olha a variação de posição dele. De T4 até T5, né, ele saiu daqui de x4 e chegou a x5. De T5 até T6, ele saiu daqui da posição x5, chegou na posição x6, e finalmente de T6 até T7, ele saiu da posição x6 e chegou à posição x7. O que eu quero saber? Quero saber qual que é o sinal da velocidade, né, nesses movimentos aqui. Então, primeiramente, a velocidade média. Qual que é o sinal da velocidade média? Olha lá, no intervalo de T2 até T3. Então, o meu intervalo de tempo foi de quanto? T3 menos T2, o ΔT. E nesse intervalo de tempo, o deslocamento desse cara foi o quê? Foi x3 menos x2. Vejam que x3 é maior que x2, então o deslocamento foi positivo. Se o deslocamento é positivo, o que vai acontecer com a velocidade média entre os instantes t2 e t3? Vai ser positivo. Tá bom? Vamos lá. E agora? Entre os instantes t7, né? T1 e T7, perdão, T1 e T7, olha só. Vamos ver aqui qual que é o deslocamento entre T1 e T7, olha qual, aí saiu daqui, opa, e voltou para a mesma posição, pessoal, tá? Muito importante, pessoal. Esse gráfico aqui, espaço em função do tempo, não está representando a trajetória. Ele é representado por quem? Quem que define esse gráfico, esse formato, tá vendo? Parecendo até um pão de açúcar, né? Um corcovado, não é? Quem define esse formato desse gráfico é a equação que rege o movimento desse corpo. O movimento desse corpo, como a gente falou, é um movimento retilíneo de vai e volta, né? Que a gente viu nos slides aí anteriores, tá bom? Então o que acontece aqui? Esse cara aqui, qual que é o deslocamento dele entre T1 e T7? Olha só, se ele chegou na posição x1 e partiu da posição x1, x7 menos x1 vai ser igual a zero. Por quê? Ele está no mesmo lugar. Então o deslocamento é igual a zero. Né? Deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Deslocamento é diferente de distância percorrida, tá bom, pessoal? Dividido por esse intervalo de tempo, né, que é positivo. Zero dividido por positivo vai dar quanto? Vai dar zero. Então a velocidade média desse cara durante todo o seu movimento foi zero. E agora, entre o instante T6 e, T4 e T6, olha só, esse intervalo de tempo aqui, ó. Então o intervalo de tempo é T6 menos T4, tá? E nesse caso, a posição final dele, que é x6, ela é menor que a posição inicial, que é x4. Então, o que acontece aqui? x6 menos x4 vai me dar um deslocamento negativo. Se o deslocamento é negativo, o que vai acontecer com a velocidade média do corpo entre o instante T4 e T6? Ela vai ser o quê? Negativa. É o que a gente está vendo aqui. Tá bom? Então isso é interessante, por quê? Né? Se a gente fosse traçar aqui, por exemplo, uma reta, olha só, paralela, né, ao ponto, por exemplo, aqui, ó, a esse par ordenado T2 e X2. A gente vê que essa reta paralela a esse ponto seria uma reta crescente. Essa reta crescente está correspondendo a quem? Está correspondendo a uma velocidade média positiva. Tá vendo? Essa reta tangente aqui. Tá? Se eu fosse pegar aqui e traçar uma reta entre, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, que está entre T4 e T6, ela seria uma reta o quê? Decrescente. O que implica, na verdade, em quê? Uma velocidade negativa, tá?
certo? Aí eu já estou trabalhando com o quê? Com um conceito que nós vamos ver daqui a pouco, que é velocidade instantânea. Mas eu estou falando justamente dessa reta tangente para a gente já poder acostumar com o conceito que a gente vai ver, né, nas próximas aulas de velocidade, tá bom? E aí a gente vê, né, na verdade, que a velocidade média, né, ó, daqui a pouco a gente vai ver, ela está diretamente relacionada com o quê? Com a tangente desse ângulo aqui, tá? Mas muito bem, vamos lá. Um outro exemplo. Numa corrida de 100 metros, olha lá, está aqui a representação da distância em função do tempo, tá? E aí aqui é um corredor, né? Você vê que o movimento dele, né? Esse gráfico aqui é dado por uma reta, tá? Então nós estamos considerando aí, né, essa reta. E aí se eu quisesse saber, por exemplo, a velocidade média desse cara entre 0 e 5 segundos, né? Aqui já estamos apontando, mas olha só, no tempo t igual a 5 segundos, ó, que é esse ponto intermediário entre 4 e 6 segundos, a posição que ele ocupa, quanto que é? 40 metros. Tá? No tempo t igual a 0, a posição que ele ocupa é 0. Então, entre 0 e 5 segundos, o deslocamento desse cara foi de 40 metros. E ele gastou um tempo de 5 segundos. Logo, a velocidade média desse corredor, né, disputando essa prova dos 100 metros, vai ser o quê? 40 metros dividido por 5 segundos vai dar 8 metros por segundo. Tá bom? E se eu quisesse saber a velocidade média entre esses 5 segundos e 10,5 segundos. Então, ó, daqui até aqui, 10,5, aqui é 10, aqui é 11, aqui é 12, 10,5. Então, o que eu teria aqui, na verdade? Olha só, 10,5. Eu teria, então, que a posição que ele ocupa no tempo t igual a 10,5 segundos é a posição de 100 metros. Tá? Então, entre 5 segundos e 10,5 segundos, o deslocamento dele foi de quanto? De 100 menos 40, que é igual a 60 metros. Ele percorreu esses 60 metros no intervalo de tempo de 5,5 segundos. Qual que é a velocidade média dele? Vai ser 60 metros dividido por 5,5 segundos, que vai dar 10,9 metros. 10,9 metros. Certo? 10,9 metros. Agora, em todo o intervalo, né, entre 0 e 10,5 segundos. Então, entre 0 e 10,5 segundos, ele vai percorrer uma distância de 100 metros. O deslocamento dele, então, é 100 metros num tempo de 10,5 segundos. Quanto é que vale, então, a velocidade média dele durante toda a prova? 9,5 metros por segundo. 9,5 metros por segundo. Estão vendo? Então, a partir do gráfico, a gente tira elementos para a gente poder definir esse conceito importantíssimo da cinemática, que é a velocidade média. Tá bom? Vamos lá então, vamos ver aqui, ó, olha só. Como é que a gente poderia calcular a velocidade média entre dois instantes? Um instante t0 e um instante t0 mais ΔT, né? Ou seja, mais um diferencial de tempo aqui. Então vamos considerar que eu tenha esse gráfico aqui, essa linha vermelha, que representa a posição em função do tempo. Mais uma vez, pessoal, essa linha vermelha ela é definida por uma equação que rege o movimento dessa partícula, tá? Então nós estamos considerando que essa partícula está descrevendo um movimento em uma dimensão. Então o movimento dela é retilíneo, a trajetória dela é uma reta. Mas aí o que vai acontecer aqui? Olha só, né? A curva que define a posição em função do tempo, oriunda de uma equação qualquer, ela é dada dessa forma aqui, tá bom? Então vamos imaginar aqui que nesse instante t0, a posição dessa partícula seja essa daqui, ó. Né, ó, essa daqui, ó. Tá aqui então correspondente, né? Aqui, ó, então no tempo t igual a 0 ela tá aqui, né? Se eu for no eixo do espaço, vai ser aqui a posição x0. E no tempo t igual a t, mais um diferencial de tempo, mais um tempinho, mais um intervalo de tempo, ele está nessa posição aqui em cima. Tá bom? Beleza? Bom, aqui, olha só, se eu traço aqui uma reta tangente a esses dois pontos, tá vendo? Olha só, né? Eu já estou agora, então, ó, essa reta tangente, nós já vamos ver daqui a pouco, né? Já vimos anteriormente, mas vamos ver daqui a pouco que ela está totalmente relacionada com a velocidade. Tá vendo a inclinação dessa reta? Então o que eu vou ter, na verdade? Olha só, eu vou ter, né, que o intervalo de tempo que eu tenho aqui é ΔT, entre T0 e T0 mais ΔT. Se eu pegar esse cara menos esse, eu vou ter ΔT. E a distância que ele vai percorrer, olha só, desse ponto até esse, vai ser Δx. Tá? Deslocamento e tempo. A definição de velocidade média, o que é? É Δx sobre ΔT.
né? Δxt, ou seja, o deslocamento em função do tempo dividido pelo tempo. Tá? Só que esse cara aqui, o que ele é? Ele é o cateto oposto, e esse aqui é o cateto adjacente. E nós sabemos o quê? Que cateto oposto sobre cateto adjacente é o quê? É a tangente desse ângulo. Olha que coisa extraordinária, pessoal. A velocidade média, ela é igual a quê? Ela é igual à tangente desse ângulo θ. Ângulo θ, né, seria o coeficiente angular dessa reta em azul. Estão vendo? Então a velocidade média, na verdade, ela é a tangente dessa reta em azul, né, da inclinação dessa reta em azul. Tá? Coeficiente angular, no caso. Então tem, na verdade, o quê? Que essa velocidade V1 vai ser, né, esse deslocamento, tá, dividido, né, pelo tempo. Né, um delta x sobre delta t. Aqui a gente está colocando aqui em termos de d, né, para representar. Então a velocidade média, ela nos dá informações sobre o movimento em um intervalo de tempo. Mas a gente pode querer saber a velocidade em um dado instante também, né? Aí nós vamos cair no outro conceito que nós vamos ver na próxima aula, que é o conceito de velocidade instantânea, tá bom? A velocidade média é essa. Eu pego o deslocamento, a posição final menos a posição inicial e divido pelo tempo gasto para realizar esse deslocamento. Bom, então vamos lá, né? Então olha só, né? No outro caso aqui, né? Nós vamos definir a mesma velocidade média entre um tempo t0 e um tempo t0 mais um ΔT. Então vamos lá, nós temos aqui essa curva que representa o movimento, né? Que é a mesma curva, né, do gráfico anterior. E aí eu tenho aqui no instante t0, né, eu tenho que esse cara ocupa essa posição na trajetória, no instante t0 mais ΔT ele ocupa essa posição. Tá? Então aqui eu tenho, ó, no tempo t0 e no tempo t mais ΔT. Tá bom? O que vai acontecer, né? Se eu traço uma reta tangente a esses dois pontos, né, eu vou ter que nesse intervalo de tempo ΔT, né, essa partícula, esse corpo sofreu o quê? Uma variação de posição ou um deslocamento igual a Δxt. Tá? A velocidade média, então, né, aí a gente nota aqui o quê? Que eu tenho um ângulo, né, um ângulo correspondente à inclinação dessa reta. E a velocidade média dada pelo deslocamento sobre a variação do tempo, na verdade, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, o que me dá tangente, tá bom? Então a tangente desse ângulo θ é igual a quem? É igual à velocidade média. Né? Então a velocidade 2, né, para esse caso aqui seria, então, Δx, né, o deslocamento, né, x sobre o intervalo de tempo ΔT. Tá bom? Agora vamos comparar então agora aquela velocidade V1 com a velocidade V2. Então a velocidade V1 é essa, tá vendo? Né? Aqui, ó, né, entre esses dois pontos. Então eu tenho aqui a velocidade média V1 e aqui eu tenho a velocidade 2, né? A velocidade média V2. Estão vendo? Ó? Então pronto, né? Entre pontos distintos dessa trajetória, tá? Entre pontos distintos dessa trajetória. Então vamos visualizar V1 e V2. Qual que é a diferença que existe entre essas duas velocidades médias, né? Que a gente olha assim no primeiro momento e a gente já percebe. Né? O que a gente poderia dizer que é diferente nesses dois casos, considerando aqui, né, que está em escala, né, esses dois gráficos aqui. Né? O que a gente poderia notar? Tá? Né? Vocês concordam que aqui a inclinação dessa reta é maior do que a inclinação dessa? Quanto maior a inclinação da reta, maior vai ser quem? A tangente. Olha o cateto oposto aqui, ó. Ele é o quê? Ele é maior do que esse cateto oposto. Tá? Aqui sai um pouquinho de escala, né, o ΔT, mas então a gente teria essa relação direta. Né? Então se eu perguntasse qual que é a relação entre a velocidade média 1 e a velocidade média 2, a gente tem o quê? Que a velocidade média 1 é maior que a velocidade média 2. Tá? Então essa é a forma da gente interpretar um gráfico, posição em função do tempo, para o movimento de um corpo em uma dimensão. Tá bom, pessoal? Na próxima aula a gente vai voltar aí, né? Aqui são as referências dessa nossa aula de hoje. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre velocidade, vamos abordar uns outros conceitos da cinemática. Valeu, pessoal, muito obrigado pela atenção.